And then let the person next to you know. Olha para a pessoa do seu lado e fala: If you're going to die this year, what would be your last meal? se você fosse morrer hoje, esse ano, qual seria a sua última comida? I guess people. All right, we can be seated when you're done. Muito bem, podem se sentar quando terminarem. Yeah, I think my last meal would be. Acho que a minha última alimentação seria, Can you guess? talvez vocês podem descobrir. Pão de queijo. Come on. And I would go to a churrasco Depois do churrasco, and I eat picanha. And I would be a very happy man. e eu seria muito feliz, um homem muito feliz. Yeah, I love Brazilian churrasco. Eu amo o churrasco brasileiro. Yes, yes. I want to thank you for having me and the other speakers. Eu quero agradecer por me terem aqui e os outros que também falaram. I look forward to coming back every time I'm able to. Eu estou sempre ansioso para poder vir para cá todas as vezes que eu venho. I miss you guys so much, you're not going to believe what I do. Eu senti tanta falta de vocês que vocês não vão acreditar o que eu faço. I tune in to your services on Sunday. Eu assisto o seu culto no domingo. And I listen to the music, E eu escuto a música. like when Michelle sings. Quando a Michelle canta, It's like flowers coming out of é her como mouth. se flores estivessem saindo da boca dela. So I am so inspired by Memorial Baptist Church Então eu sou muito inspirado pela IBMA and also the speakers. e também por todos que falaram. I remember telling Teo, who was here speaking from Dunamis, Eu estava conversando com o Theo do Dunamis, 10 years ago when we were meeting with his small group of leaders. que há 10 anos, quando a gente estava numa reunião com os líderes deles, They were very depressed. eles estavam muito deprimidos, They weren't sure about their college movement. porque eles não estavam certos sobre o movimento deles de faculdade. But I looked at these young men and women. Mas então eu olhei para esses jovens, homens e mulheres, I said, someday you guys will fill coliseums. e eu disse, um dia você vai encher coliseus. And then you knew what happened? E aí sabe o que aconteceu? In 2020, Em 2020, they filled 3 coliseums. eles encheram 3 coliseus. Because they told me sometimes Brazilians feel like the stray dog Porque às vezes eles disseram que os brasileiros se sentem como cães de rua, amongst all the nations. dentro de todas as nações. I said, no, it's not going to be that way anymore. Falei, não vai ser assim mais. I go, Brazilians will be able to teach the Western world. Os brasileiros vão poder ensinar para o mundo do Oeste. Come on, let's go. Vamos, é isso aí. And so that's what's happening now. Então é isso que está acontecendo agora. Many of my friends are now coming to America and they're teaching in our churches. And Muitos dos meus amigos estão indo para os Estados Unidos e pregando na minha igreja conferences. e em conferências, Because we have much to learn from you. porque a gente tem muito a aprender com vocês. So thank you Então, obrigado for sharing your hearts and your minds por with us. compartilhar os seus corações e as suas mentes conosco. So last meals, Então, última alimentação, last places to go, os últimos lugares a ir, last friends to see, os últimos amigos a se ver, last words. as últimas palavras. Who would you see? Quem que você iria ver? Who would you definitely not want to see? Quem você definitivamente não gostaria de ver? What would you say O que você diria if this was your last letter to your family? se essa fosse a última carta para sua Or to your família friends. ou para os seus amigos? I'm fascinated by things like this. Eu fico fascinado por coisas assim. I know it sounds really morbid, Eu sei que pode parecer um pouco mórbido, but I had learned from Jesuit priest mas eu aprendi isso por um jesuíta, that you always have to keep your death before your eyes. que você sempre precisa ficar olhando para sua morte que está chegando, They said it keeps you humble, porque isso faz com que você fique humilde sober,
e sóbrio, So you focus on what's important. para você focar naquilo que é importante. So curiously, I said, I wonder if there's a lot of last words in the Bible. Então, curiosamente, eu peguei pensando, será que tem muitas últimas palavras na Bíblia? And to my glee and happiness, there are. E para minha alegria, sim, existem. And tonight I want to share with you just one of the fellows who has his last words written out. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês desses nossos amigos que tem as suas últimas palavras escritas. This guy was notorious. E esse cara, ele era muito notório, He persecuted people. porque ele perseguiu They pessoas, said possibly even women and children. até mulheres e crianças. He was a witness to the martyrdom of Stephen. Ele foi testemunha da morte de Estevão, When they were casting rocks upon Stephen. quando eles estavam jogando pedras em Estevão. And remember, biblical stoning wasn't often just little stones. They're sometimes very big boulders. E se lembre que quando a gente fala sobre apedrejamento na Bíblia, eles eram pedras grandes. Stephen fell to his knees E aí Estevão, ele abaixou nos as joelhos. people were just hurling rocks on E as him. pessoas começaram a jogar pedras nele. And he's looking up to the heavens. E ele está olhando para os céus. And then in the background, E ali no fundo there was a man. tem um homem He was smiling. que estava sorrindo, I guess he's really happy. porque ele está muito feliz. We got these guys. A gente conseguiu pegar esses caras. Who is that man? Quem é esse cara? The Apostle Paul. O apóstolo Paulo. What were Paul's last words? Quais foram as últimas palavras de Paulo? So in the book of 2 Timothy, Então, no livro de 2 Timóteo, chapter 4, capítulo 4, I'm going to just go through it really quick, and then Eu- we're going to end fast. a gente vai ler bem rapidinho os versículos e eu vou terminar rápido. As you come to this passage, you have to know the historical context. Quando a gente olha essa passagem, você precisa lembrar do contexto histórico. 4 years has passed Porque since Paul wrote to the church or to Timothy. 4 anos se passaram desde que ele escreveu para Timóteo. And so this is about AD 64. Então, isso é mais ou menos 64 depois de Cristo. Paul is in a damp, cold prison. Paulo, ele está numa prisão úmida e fria. He's there and he's suffering. E ele está ali, ele está sofrendo. But you wouldn't even note it when you read his last words. Mas você nem percebe isso quando você lê as últimas palavras dele. At the same time, there was a ruthless emperor, a Roman emperor by the name of Nero. E ao mesmo tempo tem ali um imperador muito horrível chamado Nero. Nero had ascended into power about AD 54. E o Nero, ele assumiu o poder mais ou menos 54 depois de Cristo. But as he's ascending into power, he's descending into madness. Mas enquanto ele vai subindo no poder, ele vai descendo em loucura. And this heightened and escalated when Rome started to burn in AD 64. E isso aumentou e escalou quando a Roma começou a ser queimada em 64. Half of Rome would burn. Metade de Roma foi queimada. And so he went to blame somebody. Então ele queria culpar alguém. Well, the easy persons to blame were the Christians. Então os mais fáceis para serem culpados eram os cristãos. So they started persecuting the Christians. Então eles começaram a perseguir os cristãos. Historians say they would take Christians Os históricos dizem que eles pegavam os and they would cristãos, impale them eles empalavam eles with large poles. com grandes estacas. And then they would put them into the ground on the Eles streets. colocavam as estacas nas ruas, And then they would light the Christians on fire. eles ligavam, colocavam fogo nos cristãos. They would be the street lamps of Rome. E era como se fosse as ruas, as luzes das ruas. Paul lived in this era. Paulo viveu nessa era. He used to be one of the persecutors. Ele era um dos perseguidores. And now he's in prison. E agora ele está na prisão. What does he have to say? O que ele tem a dizer? You got to lean in Você precisa se inclinar, as he's writing with his pencil porque ele está escrevendo ali com seu to lápis Timothy. para Timóteo. What does he say? E o que ele está dizendo? He says this, Ele diz: but Timothy, you should keep a clear mind mas você seja moderado in every situation. em todas as situações. In other words, be watchful. Em outras palavras, fique atento. Hey, Timothy, don't be afraid of suffering. Timóteo, não tenha medo do sofrimento, For the Lord, porque o Senhor work at telling others the good news continue falando das boas novas and fully carry out the ministry God has given you. e leve o ministério que Deus te deu. As for me, my life has already been poured out as an offering Quanto a minha hora já chegou de ser eu o to sacrifício God.
Para Deus. And by the way, he's referring to like a sacrificial offering, Então, ele está falando sobre uma morte sacrificial, where there'd be blood in a cup and they would be poured on. onde havia sangue no The copo altar. e aí eles colocavam em cima do altar. Then he says, the time of my death is near, Timothy. Ele fala, a hora da minha morte está chegando, Timóteo. And here's the famous verse everybody knows. E aqui é o verso famoso que todo mundo sabe. I have fought the good fight. Eu combati o bom combate. I have finished the race. Eu corri a corrida. And I remain faithful. E eu guardei a fé. He's alluding back to 1 Timothy. Ele está falando ali de 1 Timóteo. He told Timothy, his young mentee, Porque ele falou para Timóteo, seu pequeno prodígio, fight the good fight. lute a boa luta. So what was Paul saying here? Então o que Paulo está dizendo aqui? As an old man, he's saying, Timothy, Como um homem velho está dizendo, Timóteo, I fought the good fight. eu combati o bom combate. I've been faithful through it all. E eu tenho sido fiel durante tudo. You can do it too, buddy. Você também pode fazer isso. And now the prize awaits me. E agora o prêmio me aguarda. The crown of righteousness, A coroa da justiça, which the Lord, the righteous judge, will Que give o- me on the day of his return. que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. And the prize is not just for me, E não somente a mim, but for all of us who eagerly look forward to his appearing. mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Then he says this, and this is where he gets personal. E aí ele diz isso, e aqui ele torna algo pessoal. Sometimes we don't pay attention to this section, Às vezes a gente não presta atenção nessa sessão. but if you're a student right now, I want you to pay close attention. Mas se você é um aluno agora, preste bastante atenção. What do you see in this next passage what Paul emphasizes? O que você vê nessa próxima passagem em que Paulo dá ênfase? See if we're the same on this. Veja se a gente está parecido com It isso. says verse 9, Timothy, please come as soon as you can. No verso 9, venha me ver logo que puder. You know, Demas has deserted me because he loves the things of this life and has gone to Thessalonica. Pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescens has gone to Galatia. Crescente foi para Galácia. And Titus has gone to Dalmatia. E Tito foi para Dalmácia. Only Luke is with me. Somente Lucas está comigo. Would you please bring Mark when you come? Por favor, traga Marcos quando você For vier. he will be helpful for me in my ministry. Porque ele pode me ajudar no meu trabalho. You know what Paul does here? Sabe o que Paulo faz aqui? In his last words, he's nuancing his habits. Nas suas últimas palavras, ele está fazendo uma nuance dos seus hábitos. Paul has changed from the guy who witnessed the persecution of Stephen. Paulo, ele mudou desde aquele homem que estava perseguindo Estevão. You see, what happened here? O que acontece aqui? Demas deserted him. Demas o abandonou. Someone who is close has left him. Alguém que era próximo o deixou. He's betrayed him. Ele o traiu. I don't know if there's any worse pain than betrayal. Eu não sei se há uma dor pior do que a traição. Someone that you brought close to you, Alguém que você trouxe para perto de você, but they disappointed you. mas ele te desapontou. They did something where they lied and deceived you. Fizeram alguma coisa, ou mentiram, ou te enganaram. But even though he's deserted, what does Paul do? Mas mesmo ele tendo abandonado, o que Paulo diz? He doesn't stop relating to people. Ele não para de se relacionar às pessoas. He still wants to see people. Ele ainda quer ver pessoas. He still wants to connect. Ele ainda quer se conectar. But so many of us, when we get hurt and betrayed, what do? Mas muitos de nós, quando a gente é traído, o que a gente faz? We just cut people off. A gente começa a cortar as pessoas da nossa We vida. cancel them. A gente cancela elas. It's normal, right? Like we talked today. É normal, como a gente falou hoje. It's a normal primal response. É uma resposta primária nossa. We don't even think about what we're doing. We just do it to preserve A ourselves. gente nem pensa no que a gente está fazendo, a gente faz isso para nos preservar. But Paul's been transformed by Christ. Mas Paulo foi transformado por Cristo. And he's changed. E ele mudou. Even when someone's betrayed him, he's not going to stop trying to connect. Até quando alguém o traiu, ele não vai parar de tentar se conectar. Paul is starting to love people. Paulo começa a amar pessoas. In the Bible, it says in Genesis, aloneness is not good. E na Bíblia, em Gênesis, está escrito que a solitude não é boa. We are wired to connect to each other. Nós fomos formados para nos conectarmos uns aos outros. To be healthy, we have to be together. Para estarmos saudáveis, a gente precisa estar junto. You know you're sick when you want to be alone all the time. Você sabe que você está doente quando você quer ficar sozinho o How tempo do you move todo. towards health? E como que você vai em direção da saúde? You connect. Você se conecta.
Paul's alone in prison and he wants to see his friends. Paulo está sozinho na prisão e ele quer ver os seus amigos, Even in the midst of people deserting him. até aqueles que o abandonaram. So Paul doesn't quit, the second thing we notice. Então a gente percebe também que Paulo não desiste, Because he says, bring Mark porque ele fala: traz o to Marcos serve with me in ministry. para servir comigo no ministério. Paul's still expecting maybe somehow to be let loose from prison. Paulo talvez esteja esperando ser liberto da prisão And he wants to serve again. e ele quer servir So novamente. even though people are betraying him or deserting him, Então, mesmo as pessoas tendo traído e abandonado, he's still serving. ele ainda está servindo. Notice verse 13. E perceba no verso 13. When you come, be sure to bring the coat I left with Carpus at Troas. Quando você vier, traga minha capa que deixei na cidade de Troade, na casa de Carpo. I also bring my books and especially my papers. Traga os livros também, principalmente os de couro. He says, be careful of him, Alexander. E cuidado com o Alexandre, For he fought against everything we sold. porque ele me said. prejudicou muito. Now, what happens in the middle of prison? You think he'd just be depressed. Então, o que acontece? No meio da prisão, você acha que ele vai estar deprimido. But what is he doing? Mas o que ele está fazendo? He's still learning. Ele ainda está aprendendo. Even though he's going to die, Até, por mais que ele vá morrer, even though he's an older man, mesmo ele sendo um homem velho, he doesn't stop learning. ele não para de aprender. Are you still reading? Você ainda está lendo? Are you still listening to great podcasts like Você our speaker before? ainda está ouvindo podcasts como o do Bible? Are you researching things out? Você está buscando coisas? Paul is still learning in prison. Paulo ainda está aprendendo na prisão. So when you get stuck, Então, quando você fica parado, get hungry again. você tem que sentir fome Start novamente. asking questions. Stay curious. Comece a fazer perguntas, fique curioso. Verse 16, the first time I was brought before the judge, no one came with me. Verso 16, na primeira vez que eu fiz da minha defesa diante de autoridades, ninguém ficou comigo. Everyone abandoned me. Todos me abandonaram. But may it not be counted against them. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. What's Paul doing here? O que Paulo está fazendo aqui? He's been betrayed again and hurt. Ele foi traído e magoado. People are now against him. Agora as pessoas estão contra ele. So it's not that they just left, they're talking bad about him. Então não é que eles só simplesmente o deixaram, eles estão falando mal But he dele. says, may it not be counted against them. Mas ele fala que Deus não coloque isso na conta deles. What's he saying? O que ele está dizendo? Yeah, let's forgive them. Isso é o perdão. Hey, I'll let you on a secret. Eu vou te contar um segredo. Do you know what the greatest miracle in the Bible is? Sabe qual é o maior milagre na Bíblia? What do you think the greatest miracle in the Bible O is? que você acha que é o maior milagre na Bíblia? The parting of the Red Sea, É a divisão do mar? the raising of Lazarus from the dead, Ou Lázaro ser levantado dos mortos? the healing of the lepers. Ou a cura do leproso? You know what the greatest miracle in the Bible is? Sabe qual é o maior milagre na Bíblia? Forgiveness! Perdão! It's when someone has hurt you, beat you down, É quando alguém te magoou ou te destruiu, betrayed you. que te traiu. And even if they say sorry, they're not going to be able to compensate for the hurt. E mesmo eles pedindo desculpa, eles não vão compensar a dor. But you still show grace. Mas mesmo assim você demonstra graça. That's called forgiveness. Isso é chamado perdão. The word forgiveness, the essential root of it's the word charis. Em inglês a palavra perdão, ela It's the word grace. é a palavra graça. Forgiveness admits the fact that, hey, you can't repay me for the hurt you've done to me, Perdão, mesmo pelo fato de você não conseguir reparar o que você fez por mim. but I'm going to extend grace to you. Mas eu ainda vou estender graça a você. This is crazy. Paul is talking like this. Isso é louco e Paulo está falando isso. He's a different man. Ele é um homem diferente. Then notice this. Mas perceba isso, There's this guy by the name of T.D. Jakes. que tem um cara chamado T.D. Jakes. He's one of my favorite preachers ever. Ele é um dos meus pastores pregadores favoritos. One of my friends is a couple of my friends are mentored by him. E alguns dos meus amigos são mentoreados por ele. You know what he said? He said unforgiveness is like you wishing someone else is dead but you drinking the poison. Ele fala que você não perdoar é como se você estivesse esperando que o outro morresse e você está bebendo o veneno. Who does unforgiveness hurt? Quem a falta de perdão vai magoar, vai machucar? Yourself. Você mesmo. Sometimes you wonder, why am I so sick? Às vezes você se pergunta, por que eu estou tão doente? Why am I always anxious? Por que eu estou tão ansioso? Why am I angry? Por que eu estou bravo? For a lot of us, we're carrying internally
unforgiveness. Por muitos de nós, isso é carregar dentro da gente a falta de perdão. We're still mad at some people A gente ainda está bravo com algumas pessoas who lied about us, que mentiram sobre nós, who made friends stop being our friends. que fizeram com que amigos se afastassem de nós. We're upset with people who hurt us, Algumas pessoas que nos machucaram, and that stays in your gut, e isso fica ali dentro de você. and that makes us sick. E isso te faz doente. I work with a lot of physicians in research. Eu trabalho com muitos médicos They said the number one cause of sickness e eles falam que a causa número 1 de doenças is the stress and anxiety. é o estresse e a ansiedade. This is the root of so much of our sickness. Essa é a raiz de tantas das nossas doenças. Verse 17, but the Lord stood with me and gave me strength Verso 17, mas o Senhor ficou comigo, me deu força, so that I might preach the good news in its entirety for all the Gentiles to hear. para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus. And he rescued me from certain death. E me livrou de ser condenado à morte. Yes, and the Lord will deliver me from every evil attack. O Senhor me livrará de todo o mal And he will bring me safely into his heavenly kingdom. e me levará em segurança para o seu reino celestial. All glory to God forever and A amen. Ele seja dada a glória para todo sempre. Amém. He said, no matter how much I'm going to get attacked and beaten down, Não importa o quanto eu vou ser atacado e machucado. God's going to be my defender and my salvation. Deus vai ser o meu defensor e a minha salvação. And then look how he closes. E aí olha como ele fecha. He talks about this glorious moment Ele fala sobre esse momento glorioso, that God's protecting him, que Deus está protegendo ele, defending him. defendendo ele. And then how does he close? E aí como que ele encerra? Oh, would you give my greetings to Priscilla and Aquila Você dá minhas saudações para Priscila e Áquila and those living in the household of Nesphorus? e também a família de Onesíforo. Oh, Erastus stayed at Corinth, Erasto ficou em Coríntio and I left Trophimus sick at Miletus. e eu deixei Trófimo na cidade de Oh, Mileto, please do your best to get here before winter. porque faço o possível para vir antes do inverno. Eubulus sends you greetings, Os irmãos Eubulo and so te do mandam Pudens, saudações. Linus, Claudia, and all the brothers and Pudente, sisters. Lino e a irmã Cláudia e todos os outros irmãos. And may the Lord be with your spirit, E que o Senhor esteja com seu espírito. and may His grace be with all of you. Que a graça de Deus esteja com Okay, vocês. what do you notice? O que você percebe? He's talking about people. Ele está falando com as pessoas. His need to connect with people. A necessidade de se conectar com pessoas. Money didn't matter. O dinheiro não importava. Houses didn't matter. As casas não importavam. Cars didn't matter. Carros não importavam. Our jewelry is not mattering. As nossas bijuterias não importam. Because I want to see my friends. Pois eu só quero ver os meus amigos. I want to see my family before I go. Eu quero ver a minha família antes de eu ir embora. Please come Por favor, venha. before it gets too cold. Antes de ficar muito frio. I'm not sure how long I'm going to make it. Eu não sei quanto tempo eu vou durar. Because Paul knew what happened to people like him. Porque Paulo sabia o que acontecia com pessoas como ele. The worst thing would happen to Paul. A pior coisa iria acontecer com Paulo. Tradition says that probably months later, Porque alguns meses depois, Paul would be beheaded. Paulo seria decapitado. Two things I want you to take away. Duas coisas que eu quero que você leve. The importance of connecting with each other. A importância de se conectar uns com os outros. You want to learn how to listen to God? Você quer aprender a ouvir a Deus? You have to learn how to listen to each other. Você precisa aprender a ouvir um ao outro. How can you listen to a God you don't see when you are not able to listen to a person you can see? Como que você quer ouvir um Deus que você não vê se você não consegue ouvir uma pessoa que você pode ver? How? Como? Your ability to listen to God is evident by how you can converse with one another. Sua habilidade de ouvir a Deus é como você consegue conversar um com o outro. Your listening skills. E a sua habilidade de ouvir. Ask your friends and your spouse, your best friends, am I a good listener? Pergunte para seu esposo, sua esposa, seus amigos, eu sou um bom ouvinte? The second thing is I think we just need to learn how to forgive. E a segunda coisa é que a gente precisa aprender a perdoar. This is hard. Isso é difícil. I remember I was in bed, ready to go to sleep. Eu me lembro que eu estava na cama, pronto para dormir. And when you're working in ministry like Sydney, like he's working hard. E sabe quando a gente está trabalhando no ministério como Sidney, que está trabalhando duro? Every day you're doing something. Todos os dias a gente está fazendo alguma coisa. So when I go to bed, I'm gone. E eu falo, quando eu vou dormir, eu apago. But when I put my head on my pillow, Mas quando eu coloquei minha cabeça na cama, I heard my wife start to cry. eu ouvi a minha esposa chorando. And I said, oh man, I'm really tired.
E aí eu pensei, ai meu Deus, eu tô muito cansado. Should I say something? Será que eu devo falar alguma coisa? And then I still heard her cry really softly. E aí eu tava ouvindo ela chorar bem devagarzinho. So I started to feel really bad. Então eu comecei a me sentir mal. I said, Rebecca, what's wrong? E eu perguntei, Rebeca, qual que é o problema? Why are you crying? Por que você está chorando? I think God spoke to me. Ela falou, eu acho que Deus acabou de falar comigo. My wife never says that E a minha mulher nunca diz isso. because she doesn't like when people always say, "Hey, God told me this." Ela não gosta quando as pessoas falam, ai, Deus me disse isso. Because sometimes it's manipulative. Porque algumas vezes pode ser manipulativo. You know, and then you can't disagree with them. E aí você não pode discordar da pessoa. So I could tell my wife was very honest. Então eu pude dizer que ela estava muito honesta. So I was really interested, Então eu fiquei bem interessado, but I was kind of afraid. mas talvez com um pouco de medo. What did he say? O que é que Deus disse? He said, Ele disse if you would go to the people you offended que se você for até as pessoas que você ofendeu and ask for their forgiveness, e pedir perdão para elas, God said you would be a leader of leaders. Deus disse que você vai ser um líder dos líderes. I didn't say anything. Eu não falei nada, But in my head, you know what I was thinking? mas na minha cabeça, sabe o que eu estava pensando? She's wrong. Ela tá errada. She doesn't know what she's talking about. Ela não sabe do que ela tá falando. If she really knew God, Se ela soubesse Deus, quem Deus é, she would know that those people need to ask me for ela forgiveness. saberia que são aquelas pessoas que deveriam me pedir perdão. They're the ones that offended me. Eles me ofenderam. So I didn't say anything. Então eu não disse nada. But I turned over on my side of the E aí bed eu me virei do meu lado da cama. and I'm getting upset. E aí eu tô ali bravo. I can't believe how she's so insensitive. Não acredito que ela é tão insensível. She should know these people hurt me. Ela deveria saber que aquelas pessoas me magoaram. These are the ones that talk behind my back. Foram eles que falaram mal de mim pelas costas. People left church because of them. As pessoas saíram da nossa igreja por causa deles. And I couldn't say anything E eu não pude dizer nada. because I'm a pastor. Porque eu sou um pastor. Because sometimes they say you're damned if you do, damned if you don't. Porque às vezes eles falam, se você faz é ruim, se você não faz também é ruim. It's one of those situations. É uma daquelas situações. So yeah, I was in bed and I was trying to go to sleep, E aí eu estava deitado, tentando dormir. but I couldn't sleep. Mas eu não consegui dormir. And by 4 a.m. in the morning, E aí 4 da manhã, I said, God, she was right. eu falei, Deus, ela estava certa. She's right. Ela está certa. And then I got up and I started making a list of all these names. E aí eu levantei e comecei a fazer uma lista de nomes. And then I started calling that morning. E aí eu comecei a ligar para as pessoas de manhã. And they were shocked when they started hearing my voice. E eles ficaram chocados ao ouvir a minha voz. I said, I'm not to attack you. Eu I'm não- not going to say anything bad. Não vou te atacar, não vou falar nada ruim. But can I see you? Mas eu posso te ver? I need to ask for your forgiveness. Eu preciso pedir perdão. And when I see you, can you tell me how I hurt you? E quando eu te ver, você pode me dizer como que foi que eu te machuquei? The first person I met was the one I didn't like the most. A primeira pessoa que eu encontrei foi a que eu menos gostava. I wanted to get it out of the way. Eu queria limpar aquilo da minha lista logo. It was a young person who was a really good leader. Era um jovem que era um muito bom líder. And at that time, our church was struggling with some finances. E a nossa igreja estava, na época, com dificuldade financeira. And he came to me and said, I need to talk to you. E ele veio até mim e falou, eu preciso falar com você. I said, well, what? Eu falei, sobre o quê? He goes, I need more money. E ele falou, eu preciso de mais dinheiro. I just need more money right now. Eu preciso de mais dinheiro agora. I said, I don't know if we can afford it Eu right falei, now. a gente não consegue pagar. And he goes, I work just as hard as you do. E aí ele falou, eu trabalho tão duro quanto você. I go, what? O quê? Because you know, if you're a CEO or founder, Porque se você é um presidente ou um fundador, it's hard to work harder than the founder or CEO. é difícil você trabalhar mais do que um CEO ou um fundador. So when he did this years ago, Então quando ele falou isso há anos, I was really upset. eu fiquei muito chateado. But then when I was meeting with him that day, Mas naquele dia, quando eu encontrei com ele, because I asked God, porque eu pedi para Deus, when you look at him, who do you see? quando você olhar para ele, quem você vê? So as he was talking to me that day, Então ele estava conversando comigo aquele dia sharing how I hurt him, e dizendo como eu o magoei. you know what I saw? Sabe o que eu vi? I saw my son. Eu vi o meu filho, I saw my brother. eu vi o meu irmão. I felt so bad. E eu me senti tão mal. I was acting like a child. Eu estava agindo como uma criança.
God changed my eyes. E Deus mudou a minha visão. And it reminded me of Jesus when he was on the cross. Me lembrou de Jesus quando ele estava na cruz. He's naked. Que ele está lá nu. How embarrassing. E quão embaraçoso isso é. He's bleeding. Ele está sangrando. Spit coming down his body. E tem cuspe caindo do seu corpo. He hardly can move. Ele quase não pode se mexer. Just to breathe, he had to pull himself up by the nails. Para poder respirar, ele tinha que se levantar ali com os pregos. But then he prays to God Mas ele ora para Deus. and says some of these last words. E ele fala as suas últimas palavras. Father, Pai, forgive them. perdoe-os. They don't know what they're doing. Eles não sabem o que fazem. They're like little children. Eles são como criancinhas. Forgiveness is the greatest miracle. O perdão é o maior milagre. How do you have to pursue forgiveness today? Como que você deve buscar o perdão hoje? If you ask the Holy Spirit right now who you have to forgive, Se você perguntar agora para o Espírito Santo quem você deve perdoar, who is it? quem é? Ask him. Pergunte para ele. Listen to his voice. Escute a voz dele. Write down their names. Escreva o nome dessa pessoa. God wants to heal you tonight. Deus quer te curar essa noite. Let's all stand together. Vamos ficar de pé juntos. If there's someone you need to ask Se há alguém que você precisa for pedir forgiveness, perdão, have this person in your mind. pense nessa pessoa agora. And I want you to pray this prayer with me. Eu quero que você ore isso comigo, Pray this prayer to Ore. release yourself. para você se libertar. It's a really beautiful prayer. It's a prayer that I looked at a lot of healing prayers. É uma oração muito bonita. Eu busquei muitas orações de cura, You know, I teach different leaders in different spheres around the world. porque eu dou aula para muitos líderes diferentes So no mundo. I want to make something really simple, a simple prayer we can pray Então eu quero fazer algo muito simples, uma oração simples para nós, when we need to forgive somebody. quando a gente precisa perdoar alguém. So do you have someone in your mind? Então tem alguém aí na sua mente? And then you're going to fill in the blank when I see of that person's name, and I'll tell you when to put in their name. E aí eu quero que você complete a frase com o nome dessa pessoa quando eu disser. And then you're also going to fill in the blank about how they hurt you. E aí você também vai completar a frase como eles te machucaram. What did they do? O que foi que eles fizeram? And then you're going to say how it made you feel. E você vai dizer como isso te fez sentir. And then we're going to bless them. E depois nós vamos abençoá-los. It's the hardest thing to do. Essa é a parte mais difícil de fazer, It's when they hurt you, porque quando eles te machucaram, you do an Asian karate move. é como se fosse um movimento de karatê. You take their energy that's Você pega negative, a energia negativa que eles estão mandando you turn it back into blessing. e joga de volta como uma bênção. So we're going to bless them. Então nós vamos You abençoá-los. go, I don't feel like it. Mas eu não quero muito fazer It doesn't isso. matter how you feel. Não importa como você está se sentindo. It's just the right thing to do. É a coisa certa a se fazer. As you speak it, God will change your heart. Enquanto você fala, Deus vai mudar o seu coração. You ready? Está pronto? Say this. My unforgiveness has affected my relationships. Diga isso. A minha falta de perdão afetou meus relacionamentos. Today I choose to forgive and fill in the blank. Hoje eu escolho perdoar e fale o nome da pessoa. For what? Pelo que ela me machucou. Fale agora pelo que ela te machucou. Because it made me feel. Porque isso me fez sentir. And then say, I choose not to hold any of these things against them any longer. Agora você vai dizer, eu escolho não usar mais nenhuma dessas coisas contra ele. I choose freedom from bitterness and resentment. Eu escolho a liberdade da amargura e do ressentimento. I choose to release this person. Eu escolho liberar essa pessoa. And I bless them E eu os abençoo. with Com what? What would you want to bless them with? o que você quer abençoá-los? Fale agora. Bless them. Abençoe-o. Feel the release, E sinta-se ser liberado. the anchors, E todas as âncoras. the strongholds. E todas as armaduras. As amarras. Our Father, thank you so much for each person here. Pai, muito obrigado por cada pessoa aqui.
Lord, you showed us tonight the greatest miracle. Senhor, o Senhor nos mostrou o maior milagre. We saw a man that was a persecutor, Nós vimos a murderer um homem que era um perseguidor, of assassino Christians, de cristãos, become a lover e se transformar em alguém que amava and a forgiver. e alguém que perdoava. We want to become like that. Nós queremos ser assim. So set us free. Então nos liberte. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém.